Boa tarde para todas e todos, sejam bem-vindos nessa tarde de quarta-feira ao Centro Espírita Casa do Caminho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho de todas as quartas-feiras, ainda no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Hoje o nosso estudo vai ser dos itens 9 e 10, que é caridade material e a caridade moral. Bom, então, continuando, nesse evangelho de hoje, nós vamos entrar em contato com duas instruções. A primeira instrução é a instrução da irmã Rosália, e a segunda é de um espírito superior. E as duas instruções, elas falam sobre a caridade. E nós espíritas sabemos que é um tema muito importante para nós, a caridade, porque toda a literatura espírita, ela sempre traz referência à prática da caridade, ao exercício de amor ao próximo que a caridade nos possibilita, né? Da importância da prática da caridade. O próprio Kardec sempre está falando, fora da caridade não há salvação. E Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, eram cartas que na época de Jesus se escrevia, cartas de teor religioso, né? E ele, na primeira epístola dele, ele fala sobre a caridade e coloca a caridade como uma virtude mais excelente que a fé, quer dizer, acima da fé. Se tiver tempo, no final eu vou dar uma lida nessa primeira epístola, que não é comprida, é curtinha. Então, nesse tema, a primeira mensagem da irmã Rosália, a irmã Rosália, segundo relatos, ela era uma irmã de caridade, pequenininha, franzina, magrinha, mas que era gigante quando se tratava de exercitar o amor ao próprio por meio da caridade. Então ela deixa uma mensagem para nós no Evangelho, nos explicando o que é a caridade, a importância de se fazer a caridade, né? O que é a caridade material, a caridade moral, qual é a importância dela no nosso aprimoramento pessoal. E a segunda mensagem é de um espírito que não se identifica, é um espírito superior que nos traz ensinamentos de como, em que momentos da vida, das oportunidades que a gente tem, nós possamos estar praticando a caridade. E aí, para a gente iniciar, eu vou trazer a primeira frase, o primeiro trecho do Evangelho da irmã Rosália. Eu vou dar uma lidinha. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que fosse feito para nós. Toda religião e toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. Olha o que ela diz aqui, ó. Amemo-nos uns aos outros e façamos o que não queríamos que fosse feito para nós mesmos. É a primeira instrução da irmã Rosália, né? E ela diz que se a gente seguisse esse ensinamento, por si só ele daria conta de nos tornar perfeito, de garantir com que não houvesse fome, com que não houvesse miséria, diferença social, né? Como é a condição básica e única para que não houvesse as dores e os sofrimentos que nós enfrentamos na nossa caminhada terrena. Ela coloca que a evolução e o desenvolvimento espiritual, ele acontece, ele tem acontecido. O desenvolvimento intelectual mais rápido que o moral,
Isso aí pra gente é óbvio, né? Se a gente comparar nossa geração aqui, né? Do que a gente tinha de avanço em termos de conhecimento científico na nossa infância e o que tem hoje, teve um salto enorme, né? Um desenvolvimento muito grande. Só que o desenvolvimento moral não acompanha esse desenvolvimento intelectual, dada a nossa condição de seres imperfeitos e dada ao fato de que a gente não exercita o amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não exercitamos a caridade na sua acepção literal, naquela caridade real e verdadeira. Porque se nós fizéssemos isso, não teria fome, não teria miséria, não teria sofrimento, porque nós não ofenderíamos o próximo, né? Se nós exercitássemos o amor ao próximo, nós não estaríamos ofendendo o próximo. Ou seja, essa ofensa é uma ofensa moral, ou seja, ela é uma ofensa material. Mas dado o fato de que nós ainda somos seres imperfeitos e que a nossa evolução espiritual, nossa reforma íntima dependa da nossa vontade, então isso ocorre lentamente e ocorre com dores, com muita luta e com muito sofrimento, porque ainda nós somos impulsionados pela lei de causa e efeito e não pela nossa real capacidade de amar ao próximo. E para nós entendermos bem o que é a caridade, como a irmã Rosália fala na mensagem, como ela define, aquela caridade verdadeira, provinda do amor que Jesus ensinou-nos a ter com o próximo. Então, vamos pegar a parábola do bom samaritano, porque assim, eu penso que é uma parábola que ela explica bem, ela dá bem pra gente a noção do que é a verdadeira caridade. Então, Jesus, nessa parábola, ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi vítima de salteadores, quer dizer, de assaltantes, né? Esses assaltantes levaram todos os pertences que ele tinha, além de cometer contra ele agressões físicas que o deixaram caído ao chão. E passaram por ele um sacerdote, um levita. O levita era os chamados filhos de Levi, mas eram as pessoas na época que ajudavam nos templos. Dentro do templo você tinha uma hierarquia naquela época. Tinha um sacerdote que ocupava o mais alto grau e os levitas, que eram aqueles que ajudavam nos trabalhos que eram desenvolvidos nos templos, né? Então passaram um sacerdote, um levita que tinha um conhecimento das leis de Deus, e passaram um samaritano, passou um samaritano. O samaritano não tinha o mesmo sentido que tem para nós hoje. Para nós hoje o samaritano é aquela pessoa que faz caridade, que pratica o bem. Na época era um habitante, uma pessoa que morava na região de Samaria, que é uma região de Israel. Os três passaram, viram aquela pessoa caída ao chão, ferida, machucada, né? O sacerdote, o levita, foi embora. Ignorou, foi embora. O samaritano não, ele passou, acudiu, pegou aquela pessoa, colocou numa hospedaria e ainda deixou algumas moedas para que fosse feito o tratamento nessa pessoa. Então, essa passagem, essa parábola, ela nos mostra o que é a caridade real. É aquela ajuda que você dá de coração, aquela ajuda que você dá sem esperar nada em troca. Olha, ele socorreu, deixou a moeda e foi embora, seguiu o caminho dele. Ele não esperou para a pessoa fazer um agradecimento, ou mesmo para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Então a caridade dele foi uma caridade, foi um auxílio de coração. Foi realmente aquela ajuda que você dá sem o interesse, a ajuda incondicional, sem esperar nada em troca. Há poucos dias nós vimos aqui a lição
do fazer o bem sem ostentação, né? Então é você fazer a caridade sem esperar o reconhecimento, o aplauso, né? O que as pessoas falam, nossa, como que aquela pessoa é caridosa, ó, ela é uma pessoa da igreja, por isso que ela faz caridade, né? Sem aqueles impulsos generosos. É aquela caridade que você faz porque você realmente quer o bem do outro, você quer ver o outro feliz, quer ver o outro bem. Então essa é a caridade verdadeira, é essa caridade que a irmã Rosália diz que nós temos que exercitar e praticar. Porque se nós pararmos e pensarmos um pouquinho em toda a literatura espírita, a gente vai ver a frase do Kardec: fora da caridade não tem salvação. E tem mais. Por exemplo, Chico diz o seguinte, ó: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quer dizer, se eu pratico bem, eu coloco em movimento aquelas forças que me fazem evoluir, que me fazem progredir moralmente e espiritualmente. Então a gente sempre encontra os alertas na literatura espírita para a prática da caridade. Por isso que eu falei no início que é um tema muito importante para nós. Nós vimos aí o que a irmã Rosália define então como a caridade real, a caridade verdadeira, né? Agora, o que é a caridade moral e a caridade material? A caridade material é fácil, nós sabemos, nós não praticamos, é muito difícil para nós fazermos ainda, né? Mas é aquela que a gente procura prover no semelhante o que ele tem de privação material, se é alimento, recurso financeiro para pagar uma conta de água, de luz, ou é uma roupa, ou é comprar um remédio, enfim, é prover o que falta no outro de recursos materiais. Nós não fazemos ainda, porque se nós fizéssemos essa caridade, não teria fome no mundo, não teria miséria, não teria diferença econômica, não teria diferença social, não teria dor, nem teria sofrimento. Mas como nós ainda somos seres inferiores, nós somos egoístas, nós pensamos sempre em nós mesmos. Não que esteja errado pensar em nós, porque se eu quero ajudar o outro, eu também tenho que estar bem, então eu tenho que pensar em mim também. É que eu não posso pensar só em mim, né? Eu não posso ser eu no começo, início e fim. Eu tenho que pensar em mim, mas eu também tenho que pensar nos outros, nas pessoas que estão ao meu redor. Então, é uma caridade que é difícil para nós, dada a nossa condição de estarmos efetuando. Se por um lado a caridade material é difícil, muito mais difícil é a caridade moral. Porque o que é a caridade moral? Ela nos diz que a caridade moral consiste em se suportar uma às outras criaturas. É saber calar, se fazer de surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Então, na verdade, a caridade moral é nos ajustarmos com todos os outros espíritos que estão caminhando ao nosso lado, que são os nossos irmãos e que estão na imperfeição, como nós, não são imperfeitos, porque a condição de imperfeição nossa, ela não é eterna. Nós estamos nessa condição agora, mas nós não vamos ficar nela eternamente. Nós vamos evoluir e sair dessa condição. E assim como eu estou na condição de imperfeição, como nós estamos, todos os nossos irmãos, todos com quem estamos convivendo, também estão nessa condição de imperfeito. Por isso, a nossa dificuldade em fazer essa caridade moral, porque nós não conseguimos ainda exercitar plenamente o amor ao próximo. Porque se a gente
exercitasse, nós saberíamos nos calar, nós saberíamos perdoar, nós saberíamos relevar as ofensas recebidas. Porque, ó, é a mesma coisa se a gente comparar, pegar o exemplo da família. Quantas vezes a gente não passa por cima, não releva a ofensa recebida do pai, da mãe, do marido, do filho, né, do tio? Você passa, você supera, você não fica com raiva da pessoa, você não fica com ódio dela, você não fica desejando mal para ela, pelo contrário, porque você ama, então você fica querendo fazer o bem. Então, essa mesma postura a gente deveria ter com todos, né? Porque afinal de contas todos são nossos irmãos. Nós deveríamos ter esse amor por todos. E o amor aqui não é aquele de abraçar, de trazer para o seu convívio, de estar todo dia junto, tal. Não é esse o tipo de amor que Jesus nos fala e que a irmã Rosália também nos fala. É aquele amor de você querer o bem do outro, do mesmo jeito que você quereria para você. Se nós dessemos conta de praticar a caridade moral, nós não precisaríamos da caridade material, porque daí a gente não ia deixar ninguém com fome, ninguém padecendo porque não tem um atendimento médico, ninguém morando ao relento porque não tem condição de ter uma moradia, né? Ninguém padecendo porque não pode comprar um remédio ou comprar uma comida, porque nós julgamos, nós ainda na nossa condição de orgulho, de se achando melhor que os outros, a gente julga, e aí essa condição de julgar nos impede de ser empatas, de ter empatia pelo outro. Empatia, gente, não é só se colocar no lugar do outro, mas levando em conta a nossa condição. É se colocar no lugar do outro, na condição dele, porque se a gente vê que a gente coloca-se no lugar dele, na condição dele, a gente não fazia diferente dele. Então, se ele é revoltado, se ele esperneia, se ele não te agradece uma caridade que você faz, você no lugar dele, vivendo nas condições dele, você também estaria fazendo a mesma coisa. Então, nós temos que ter essa capacidade de entender o outro, de ver no outro um ser em aprendizado, um ser imperfeito, como nós mesmos somos. Não nos colocando na condição dele, mas levando junto com nós a nossa condição. É na condição real dele mesmo. Porque daí nós estaríamos fazendo a caridade de uma forma empática. Nós não julgaríamos. Nós passamos aí por uma pandemia. E nesse período de pandemia, nós fomos impelidos a sermos caridosos, porque muitas pessoas perderam o emprego, tiveram que parar de trabalhar, os países tiveram que entrar em lockdown, não se produz nesse período, então muita gente dependeu da ajuda do outro, né? E as pessoas se mobilizaram para ajudar materialmente, mas se nós formos pensar às vezes em algumas falas que nós mesmos fazemos, que nós ouvimos, né? Mas a gente ajuda, a pessoa fica naquela condição de vagabundagem, né? Não quer trabalhar, não se acomoda, né? Acostuma viver com o auxílio dos outros, né? Aí o governo cria uma bolsa, ou o governo cria um auxílio, e aí as pessoas são contra, porque acha, para quê? Você vai dar auxílio? Isso aí, é para manter a pessoa ali naquela condição. A pessoa não quer mais trabalhar quando recebe isso. E da mesma forma que a gente tem que fazer a caridade sem esse tipo de julgamento, porque a caridade verdadeira, ela quer o bem do outro, ela é incondicional, os governos têm que fazer, né? As instituições sociais têm que fazer essa caridade moral. Porque se essa caridade moral acontecesse, ela é a condição, a irmã Rosália diz no início, é a condição única e básica para que a gente supere
a imperfeição. A verdadeira caridade moral, ela não julga. Por quê? Porque ela é humilde. Ela não censura, porque ela é misericordiosa. E acima de tudo, ela não discrimina, porque ela vai acolher. Que nós possamos exercitar esse tipo de caridade no nosso dia a dia, porque o exercício desse tipo de caridade é que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer? É não olhar o cisco no olho do outro, é retirar a trave que está no nosso. Porque enquanto eu fico apontando e olhando o cisco que está no outro, eu jogo a responsabilidade da mudança para ele. Ah, a culpa é dele, o cisco está lá no olho dele, ele que tem que tirar o cisco para enxergar direito. Então é ele que tem que mudar, é mais fácil. Aí eu não vejo a trave que está no meu olho, eu não reconheço a trave que está no meu olho, eu não preciso mudar, não estou errado, quem está errado é ele. Eu vou sempre terceirizando a responsabilidade. Tem um doutor em psicologia, que ele é espírita também, ele escreve em blogs, né? E eu peguei um trecho de um escrito dele, que ele fala sobre a caridade, que eu achei assim que ele foi muito pontual, muito certeiro. Ele diz assim: o segredo da vida é a caridade. Quer dizer, ele concorda com a irmã Rosário, que ela também fala isso, né? O segredo da vida é a caridade, não só a caridade material, mas sobretudo a caridade moral e espiritual, porque se essa acontecer, não precisa da outra. A caridade moral e espiritual de domar as nossas más inclinações, de demonstrarmos a nossa capacidade de perdoar, de compreender, de servir e de passar anonimamente pelo mundo sem deixar marcas negativas, né? Marcas de julgamento, rastros ou sinais que nos possam estar identificando. Então, a prática da caridade moral e espiritual, principalmente, é o segredo, é a chave, é a condição para que nós façamos a nossa evolução espiritual de forma tranquila, sem dores, sem lutas, sem sofrimento. É nessa que nós temos que trabalhar e exercitar no nosso dia a dia. A segunda instrução, ela nos fala como fazer a caridade. Então, existem várias maneiras de se fazer a caridade. Eu posso fazer a caridade por pensamento, através das palavras e através das ações. Como que eu faço um pensamento? Eu posso orar por uma pessoa que está passando por uma situação difícil, né? Eu posso vibrar boas energias de esperança, de amor, de calma, de harmonia para ela. Eu posso fazer pedidos de bênçãos para ela em oração. Então, é um tipo de caridade, caridade moral e a caridade em pensamento. Eu posso também fazer uma caridade em palavras. Eu posso falar de forma positiva, que dê esperança, que dê ânimo, né? Que fortaleça, que ampare as pessoas, em vez de ficar ressaltando o que é ruim, o que é negativo, que eu tenha sempre uma palavra de fortalecimento, de amparo, de conforto. E eu também posso fazer em forma de ação. A ação é doar, eu posso doar recurso financeiro, mas eu não tenho recurso financeiro para doar. Dou tempo, eu tenho braço, perna, eu posso fazer a minha doação dessa forma. Basta que para isso nós tenhamos a boa vontade. Então nós temos um monte de oportunidades que nos vão aparecendo durante a vida de exercitarmos a prática da caridade, porque é um exercício mesmo. E quando eu estava estudando aí para fazer essa conversa hoje, eu li um textinho, uma história de uma mãe, e eu acho que exemplifica bem esse tema de hoje. Ela conta que ela estava
andando numa feira no município, um bairro de São Paulo que chama Pinheiros, eu não sei, e tem uma feirinha muito famosa nesse bairro. E ela ficou a manhã inteira andando com a filha dela de 12 anos na feirinha. Chegou lá pela hora do almoço, ela estava cansada de caminhar, com calor, com fome, queria parar em algum lugar para comer e dar uma descansada, né? E aí ela foi com a filha dela para uma lanchonete. E ela disse, na hora que elas foram entrando na lanchonete, tinha uma menina, uma mocinha vendendo lixa de unha, né? Ah, ela disse que nem prestou atenção, ela estava com tanta fome e cansada que ela já foi entrando na lanchonete, né? Aí a filha dela puxou ela e chamou, mãe, vem cá, né? Espera um pouquinho. E foi lá pro lado da menina e cumprimentou a menina, né? Falou, oi, tudo bem? Que bom que eu encontrei alguém que estava aqui na porta da lanchonete vendendo justamente o que eu precisava, lixa de unha. Eu vou comprar algumas lixas de unha. E comprou algumas lixas de unha e foi com a mãe para dentro da lanchonete de novo. E a mocinha que estava vendendo as lixas de unha, assim, na hora disse que deu um sorriso de agradecimento tão grande que a mãe da menina parou para pensar no que a filha fez, né? Porque a garotinha de 12 anos teve uma atitude de caridade genuína. Foi simples os gestos de comprar umas lixas de unha que eles nem iriam precisar, mas justamente foi um exemplo que tanto ela fez a caridade moral como ela fez a material, mas sobretudo ela fez a caridade moral, porque quando ela falou para a menina lá que estava vendendo as lixas de unha, que bom que eu encontrei alguém que precisava, que estava vendendo algo que eu precisava, o que ela fez? Ela fez a caridade sem humilhar, sem que ela se soberbesse, sem se enaltecesse pela caridade. Ela não humilhou a outra pessoa, como se, tu está precisando, eu vou ajudar porque você está precisando. Ela deu a impressão que a menina que estava vendendo a lixa de unha que foi ajudar a ela, porque ela estava precisando da lixa de unha naquele momento. Então, é um exemplo de caridade pequeno, mas que é a verdadeira caridade na acepção da palavra. É essa caridade que nós temos que praticar. E aí, como tem uns minutinhos, tem 2 minutos, eu acho que dá para eu ler a epístola de Paulo, que fala sobre a caridade, para a gente refletir sobre ela. É a epístola que eu falei lá no começo, né? A primeira epístola que foi escrita aos Coríntios, versículo 1 ao 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Novamente ele coloca aqui, caridade acima da fé. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quer dizer, não julga, não nos faz melhor que os outros, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade.